Bem, moçada, um probleminha de um concurso dito fácil. Fácil, esse problema. O concurso normalmente é uma cacetada. Ele diz o seguinte: um triângulo está inscrito num círculo com um raio igual a 1 centímetro. Seu maior lado mede 2 centímetros e sua área é 1 sobre raiz de 2 centímetros quadrados. Calcule a medida do menor lado desse triângulo. Bom, esse problema apareceu no ITA em 2016. Vamos pensar. O raio mede quanto? 1. E está dizendo que o maior lado mede 2. Que conclusão a gente chega, hein? Esse triângulo é um triângulo retângulo. Vamos desenhar aqui um círculo. Está aqui, ó. O lado do triângulo mede 2 centímetros. O maior lado mede 2. Se o raio é 1, quem é o maior lado? Está na cara, o maior lado é o diâmetro. Ok? Então está aqui o maior lado. Ó. Concordam ou não? Esse aqui é o maior lado. Certo? Então tem um triângulo aí. Que triângulo? Está careca de saber que esse triângulo será sempre um triângulo retângulo. Sempre que um triângulo estiver inscrito num círculo e o lado dele for o diâmetro, forçosamente, esse triângulo é um triângulo retângulo. Por quê? Porque o ângulo oposto ao diâmetro é esse. E está enxergando um arco de quantos graus? 180. E esse ângulo é inscrito. Logo, esse ângulo que está aqui mede 90 graus. Sim? E o problema diz que a área desse triângulo, a área do triângulo, é igual a quanto? A 1 sobre raiz de 2. Ok? Então vamos pensar. Como é que se calcula a área? A área é igual base vezes altura sobre 2. Pergunto a vocês, dá para calcular a altura? Dá. Por que que dá? Eu sei quanto é a base? Sei. Quanto é a base? 2. Então eu sei que 2 vezes a altura, base vezes a altura, sobre 2, tem que dar quanto? 1 sobre raiz de 2. Certo? Ó, isso aqui foi para o espaço. Conclusão que a gente chega, que a altura é igual a quanto? 1 sobre raiz de 2. Concordam ou não? Agora repara só. Eu quero saber a medida do menor lado. Pergunto. Posso chamar isso aqui de x? Posso. Consequentemente, quanto é esse aqui? Ó? 2 menos x. Aí você vai dizer, para quê? Para quê? Eu acabei de calcular o valor da altura, 1 sobre raiz de 2. No triângulo retângulo, tem uma formulazinha, uma delas diz o seguinte: H2 é igual a M vezes N. Concorda ou não? Conclusão, H2, 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, é igual a M. Quem é o M? Escolhe. Aquele lá ou de cá? Esse ou esse? Vou escolher x vezes quem? 2 menos x. Vamos resolver isso. Quanto é que dá aqui? Dá 1 meio. Igual a quê? 2x menos quanto? x2. Vamos achar o MMC e passando logo para o lado de lá. Fica menos 2x2, não é? MMC, menos 2 passou para cá, 2x2. Mais 4x vai para lá, menos 4x. O 1 já está lá, mais 1 igual a 0. Certo? Vamos calcular o x. X vai ser igual, Bhaskara, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de quê? B2, certo? Dá o quê? 16. Menos o quê?
4AC. 4A, 8, vezes 1, 8 sobre 2A, sobre 4. Conclusão, quanto é o x? X é igual a 4, mais ou menos, 16 menos 8 dá o quê? Raiz de 8 sobre 4. Então, x é igual a 4, mais ou menos, 8 não é 4 vezes 2? 2 raiz de 2 sobre 4. Colocando 2 em evidência, dá 2, mais ou menos o quê? Raiz de 2 sobre 2. Concordam ou não? Certo? Bom, quem é maior aqui? 2 mais raiz de 2 sobre 2 ou 2 menos raiz de 2 sobre 2? O menor é 2 menos raiz de 2 sobre 2. Cometi algum erro aqui? Vamos rever. H2 igual a Mn. H2 igual a Mn. H2, tá certo? Tá certo, tá certo. Menos B, mais ou menos B2, 4AC sobre 2A. Tá, então o x é igual a 2 mais ou menos raiz de 2. É isso? É. Então se eu tenho primeiro x, 2 mais raiz de 2 sobre 2. O segundo x igual a quê? 2 menos raiz de 2 sobre 2. O que ele pede? Calcule a medida do menor lado desse triângulo. Quem vai ser o menor? O que tem menor projeção ou o que tem maior projeção? Maior projeção vai ser quem? Maior projeção é 2 mais raiz de 2 sobre 2, concordam? Quem será a menor projeção? 2 menos raiz de 2 sobre 2. Então, o menor lado é o que tem essa projeção. Como é que eu vou calcular esse lado aqui, ó? C. Posso chamar de C? Como é que se calcula esse C? C2 é igual a vezes quem? M. Vezes quem? 2 menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Ó, isso foi para o espaço. Quem é o C, então? C é a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 2 menos raiz de 2 centímetros. Se você quiser achar o outro, é só mudar aqui, ó. Vai ficar mais, vai dar mais. Então esse número, se for mais, é maior, ok? Problema bonitinho. Ita, difícil? Não, facinho.